E aí pessoas, beleza? Maravilha? Aqui é Carlinhos Veiga com mais um vídeo. E nessa série aqui, na verdade eu busco todo dia colocar um vídeo sobre alguma coisa relacionada à música, o que eu estou pensando, o que as pessoas perguntam para mim. Então, o vídeo passado foi uma explicação sobre como tirar, tentando ajudar as pessoas sobre como tirar uma harmonia, uma música de ouvido. Eu estou me referindo à harmonia, tá? Não estou falando da melodia. Acho que a melodia as pessoas têm um pouco mais de facilidade e a questão maior está a dificuldade maior está no aspecto harmônico, tá? Então no vídeo passado foi uma música da Alicia Keys chamada Empire State of Mind. Tem muita partitura dessa música aí na internet, então eu não achei necessário colocar, eu achei mais importante focar na ideia do primeiro grau e do quarto grau, que era isso que eu queria chamar a atenção no vídeo anterior, e é isso que eu quero chamar a atenção nesse vídeo. E eu quero que você preste atenção nesse vídeo aqui, sobre os graus que eu vou usar nessa música, e quero colocar um desafio para você que está assistindo, que está interessado em desenvolver essa coisa do ouvido harmônico, no sentido de tirar a música com mais facilidade. Tem duas canções que vão um pouco nessa linha dessa progressão que eu estou trabalhando aqui. Hoje eu também só vou trabalhar aqui nesse vídeo primeiro grau e quarto grau. Então vai ser muito parecido, vou inclusive usar a mesma tonalidade que eu usei lá na Alicia Keys. Duas canções que eu quero que vocês escutem e que vocês trabalhem isso. Uma canção é mais antiga, bem tradicional, chamada Asa Branca, tá? Então o que você tem que fazer? Escute uma versão mais básica, tem milhares de versões, tá? Escute com Luiz Gonzaga, não vá ouvir com outras pessoas não, porque começam a rebuscar demais a harmonia. Escute o básico. E a outra música, a outra canção é Trem Bala, que é uma canção bem moderna e que também vai trabalhar nesses acordes, nessa linha de progressão que eu estou trabalhando aqui, tá? Então eu quero que você escute e que você vá tentando prestar atenção nessa história dos graus, tanto Asa Branca e como Trem Bala, que aí daqui pra frente eu faço um vídeo comentando sobre isso, mas é um material que eu quero que você comece a ouvir e comece a pensar em cima deles, tá? Então, voltando para o nosso vídeo aqui de hoje, o que é que vai acontecer? O vídeo de ontem da Alicia Keys eu estava Fá sustenido maior, que é o primeiro grau, e depois mudei para Si maior com a sétima maior, que é o quarto grau de Fá sustenido maior. Sempre vai ser isso, Carlinhos? Sempre, cara. No Fá sustenido maior, o quarto grau sempre vai ser Si maior com a sétima maior, ok? Então, essa é a progressão. 1, 4 com a sétima, lembra que eu estou com a sétima aqui, sétima maior, e volto para 1. Então, primeiro grau maior, quarto grau maior com a sétima maior, primeiro grau, voltei aqui. E a música que eu vou trabalhar é essa aqui. Então eu quero que você escute e perceba que horas mudou o acorde, para qual acorde mudou, tá? Mas vamos lá. I have climbed highest mountains, I have run through the fields, only to be with you, only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, only to be with you. Chega no refrão, ele muda. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. Certo? Então o que acontece?
Tenta ouvir isso aí, pensando naquela progressão que eu trabalhei vida ao passado. É muito simples. Basta que você identifique que mudou o acorde e para que grau ele foi, certo? É sobre isso que eu estou falando. A ideia de tirar a música de ouvido, ela está muito relacionada a isso. Você não precisa necessariamente saber os acordes que estão sendo tocados ali. Nesse momento, eu pensaria da seguinte forma: ele está usando o primeiro grau e depois, estou falando, né? Então ele está usando o primeiro grau e depois o quarto grau, certo? Porque não me interessa a princípio, a priori, se eu estou em Fá sustenido maior, se eu estou em Dó maior, se eu estou em Sol maior, em Fá maior, em Mi bemol maior, não interessa. O que interessa é eu saber que a minha tônica ela é o primeiro grau, depois eu chego no instrumento e descubro qual é o primeiro grau ali em questão. Descobrindo o primeiro grau em questão, o quarto grau eu já vou saber. Por quê? Porque eu conheço o campo harmônico, eu conheço as escalas maiores, e eu sei, né? Então se na verdade eu descubro que aquela progressão ali é uma progressão 1, 4 e depois ele faz de novo 1, 4, fica aí 1, 4. Se eu estiver trabalhando em Fá maior, o 4 vai ser o quê? Si bemol maior. Se eu estiver trabalhando em Ré maior, o 4 vai ser quem? Sol maior. Se eu estiver trabalhando em Dó maior, o 4 vai ser quem? Fá maior. Se eu estiver trabalhando em Lá maior, o 4 vai ser quem? Ré maior. Então não é muito sobre você ouvir o acorde e identificar, pô, esse acorde é Ré maior, pô, esse acorde é Lá menor, esse acorde é Mi bemol maior com a sétima maior. Não precisa isso, tá? Precisa o quê? Você reconhecer os graus. A história que eu falei do dia que a ficha caiu para mim foi a seguinte: eu ia para a faculdade, eu ia para as aulas, eu entendia aquilo, né, aquelas progressões que o professor colocava, primeiro grau, sexto grau, para a gente analisar, para a gente identificar aqueles acordes ali, mas como eu falei, eu não conseguia escutar aquilo. Aí certo dia eu estava voltando para casa depois de uma aula e passei andando pela porta de um bar, estava tocando uma música era um pagode, era uma coisa assim bem popular, era um bar bem popular, tocando um pagode de 4 acordes que ficava naquele ciclo se repetindo, né? Aí de repente minha cabeça fez assim, eu ouvi aquele negócio ali e aí falei, puxa, esse é o primeiro grau, esse é o sexto grau, esse é o segundo grau e esse é o quinto grau. Ali eu comecei a entender essa lógica, era somente uma generalização aquilo que o professor estava me dizendo. Falando 1, 6, 2, 5, 1, 6, 2, 5, 1, é uma progressão que fica... Eu toquei aqui em Ré maior. Se eu tivesse em outra tonalidade, Dó maior, por exemplo, certo? Se eu tiver em outra tonalidade, se eu tiver em Mi maior, por exemplo, a progressão é a mesma. 1, 6, 2, 5, 1. O que é que mudou? O tom. Mas se eu estou em Mi maior, eu sei que Mi maior, o primeiro grau é Mi maior, o sexto grau é Dó sustenido menor, o segundo grau é Fá sustenido menor e o quinto grau é Si maior. Então aí, quando eu ouço aquela progressão, depois eu só chego no teclado ou no violão ou qualquer instrumento, que até no diapasão, que eu tiver na mão, falo, a tônica é essa aqui, pronto. A mente processa todos aqueles acordes ali, a gente já sabe quais são, tá? E sem falar naquilo que eu venho comentando com vocês. A música tonal, ela tem uma série de regras, ela tem uma série de limitações por causa dessas regras, e por isso existem essas progressões que são mais convencionais, que são os chamados clichês, né? 1, 6, 2, 5, 1 é um clichêzão, né? Tem muita música que vai trabalhar em cima dessa progressão.
Então, da mesma forma que eu ouvi o pagode lá, tem o Blue Moon, enfim, tem muita música que a progressão harmônica ela se repete, e é aí que entra o ouvir e o pensar. Ei, John, chegou aqui, não foi? É aí que entra o ouvir. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, garoto. Vem cá, garoto. Isso. Apareceu ali? Apareceu ali, garoto. Ai. Pronto, vá que eu tô trabalhando, vá. Pronto, vai lá. Ai, vixe, Maria. Vai lá, vai. Licença, licença. Vá, licença. Tá? Então é justamente conhecendo essas progressões e ouvindo e pensando sobre elas que a gente consegue tirar facilmente as músicas de ouvido. Claro, existem músicas mais simples, existem músicas mais complexas. Não queiram começar logo com as coisas mais rebuscadas. Não queiram começar já com coisa muito difícil, tá? Porque no final das contas vai ser frustrante para você. Comece com uma harmonia simples. Então, estou sugerindo aqui para vocês. Ouçam Asa Branca com o Luiz Gonzaga cantando e ouçam Trem-Bala, que pode ser a versão que eu mais gosto, é a própria Ana Vilela cantando com Luan Santana. Eu acho massa, aquele dueto, ele faz umas vozes, umas segundas vozes bem interessantes. Beleza? Mas é isso aí. No próximo vídeo eu pego e comento um pouco mais sobre essas duas músicas que eu falei. Beleza? Forte abraço, não para de ouvir, nem para de pensar. Assina o canal, clica aí no C no final, divulga esse vídeo para as pessoas. Eu estava olhando meu outro canal, quando eu pesquiso Read Music Sightseeing, nem aparece ainda nas pesquisas do Google. Então eu quero começar a botar ali, aparece um bocado de coisa, mas não aparece meu nome. Hoje se você clica solfejo, um dos primeiros nomes, um dos primeiros links que aparece são os vídeos dos tutoriais. E eu quero que esse outro chegue nessa mesma pegada. Então eu preciso, divulga, comenta, curte, compartilha, faz tudo isso aí para ajudar a gente, beleza? O que é que eu quero no final das contas? Música melhor aqui. Que as pessoas aqui tenham um pouco mais de aprendizagem. Só para finalizar, eu comecei a fazer esses vídeos por quê? Porque quando eu fui ensinar na universidade, eu participei por 2 vezes da banca das pessoas que iam fazer a prova, né, o teste de aptidão, a prova de habilidade. E chegou muita gente cantando muito bem, tocando muito bem, mas que na hora de uma teoria, na hora de um solfejo, não sabia o básico. E o que é que acontece? Você não pode entrar num curso de nível superior sem saber o básico de uma leitura, de você ler uma partitura, de você analisar um acorde, uma coisa assim. Porque você não vai conseguir acompanhar, né? O aluno, quando entra no curso de medicina, ele entra com uma bagagem muito boa de biologia, né? Quando o advogado, o futuro advogado, né? Quando o estudante entra no curso de direito, ele entra lá com uma bagagem muito grande de história, de geografia política, essas coisas. Por que que o músico tem que entrar sem saber ler uma partitura? Mas isso é um problema do país, isso não é culpa minha, nem é culpa sua, tá? O que eu estou fazendo é a minha parte, eu quero que as pessoas estudam, tenham material para estudar, e para isso a gente agradece a tecnologia e a internet. Forte abraço, não para de ouvir, nem para de pensar.